Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Planeta Biologia. Aqui é o professor Daniel e o tema dessa aula é anelídeos. Aqui na foto a gente vê aí de close uma minhoquinha, uma linda minhoquinha. Mas os anelídeos são só as minhocas? É isso que a gente vai ver nessa aula. Bom, aí a gente tem o principal representante aí, que é uma minhoca, certo? Ela é um anelídeo. Os anelídeos recebem esse nome porque o seu corpo ele é todo segmentado por anéis. Ele tem um corpo metamerizado, certo? Dividido em metâmeros, que são esses trechinhos aqui, certo? Vários outros animais possuem também essa mesma característica e essa é a característica marcante dos anelídeos. Tanto é que a quantidade de anéis no corpo desse animal vai dar origem às classes, certo? A classificação desses animais é feita com relação ao número de anéis que ele possui no corpo, ao número de segmentação que esses animais possuem. Bom, existe um ditado aí que diz: solo bom é um solo com minhocas. Por que isso? As minhocas elas são muito importantes na decomposição da matéria orgânica que está no solo e também na construção de túneis no solo que vai promover a aeração, que as raízes também precisam respirar. Então, elas vão facilitar a circulação de ar no solo, além de ajudar a decompor e formar um humus também nesse solo. Então, elas são muito importantes, inclusive ela é um indicativo de um solo bom, certo? Ela é um dos indicativos. E aí, como eu disse, né? Ela é o animal mais conhecido, mas não é o único. Existem outros dois grandes filos também, que a gente vai dar uma olhada aí, mas só para a gente adiantar aqui, os outros dois são os poliquetos e as sanguessugas. Continuando, as minhocas pertencem a uma classe chamada Oligoqueta, ou oligoquetos, porque possuem poucas cerdas, certo? É essa estruturinha aqui, certo? Que é um metâmero. Na verdade, desculpa, o corpo dessas minhocas é metamerizado, é segmentado. Então, comparando com os outros animais do mesmo filo, ela possui pouco, poucas cerdas, certo? Em relação, por exemplo, aos poliquetos, eles possuem muito mais. E os hirudíneos são aqueles que não possuem anéis visíveis, não possuem anéis na parte externa, visíveis na parte externa no corpo. Bom, como eu disse, né, aquela pergunta no começo, o solo com minhoca é um solo bom, certo? Porque ela cava túneis no solo com os auxílios dos músculos de cada um desses anéis, que movimenta separadamente de cada certa que servem como âncoras. Aqui a gente tem o movimento de uma minhoca, certo? A representação de um movimento da minhoca, seguindo nessa direção, indo nessa direção, como indica aqui a seta, e aí esse músculo vai se contraindo, descontraindo, para que promova esse movimento, e aí ela não só se movimentará, mas como também irá cavar túneis, já que as minhocas vivem enterradas, o seu habitat é sobre o solo, sob o solo. As minhocas elas se alimentam de detritos orgânicos que são ingeridos com a terra, armazenam o alimento no papo e depois trituram na moela. Então aqui a gente tem o canal digestivo desse animal, que é um sistema digestivo completo, vale lembrar aqui, certo? Sistema digestivo completo. O sistema digestivo completo se caracteriza por ter uma entrada e uma saída. A entrada é a boca, certo? Possui também uma faringe, deixa eu adiantar aqui só para a gente ir, e a saída, o ânus, certo? E aí toda a estrutura do sistema digestório desse animal, que possui faringe, esôfago, papo e a moela, que vão funcionar como o estômago, o intestino e por onde aquilo que não foi aproveitado vai sair pelo ânus. Elas possuem respiração cutânea, ou seja, elas respiram pela pele e o oxigênio é transportado até as células pelo sangue, combinado com hemoglobina. Olha lá.
Elas possuem também hemoglobina, uma proteína que vai fixar o oxigênio, certo? E vai liberar nos tecidos. E depois vai também fixar o gás carbônico e liberar depois no sangue para ele ser liberado pela pele também. Então, característica importante: respiração cutânea, certo? A respiração pela pele é chamada de respiração cutânea. Cutânea de cutis, de pele, ok? Bom, as minhocas são hermafroditas, ou seja, elas possuem tanto o sexo masculino quanto o feminino, certo? Num mesmo organismo. Então ela possui ela é macho e fêmea ao mesmo tempo, mas não se reproduzem sozinhas, ou seja, elas não realizam autofecundação. Quando duas minhocas se unem, elas trocam espermatozoide, que são depositados com os óvulos em casulos de muco produzido pelo clitelo. Então, as minhocas, ao cruzarem, elas trocam espermatozoide. Como elas são hermafroditas, né, uma vai pegar o espermatozoide da outra, depositando no óvulo da outra. Então, aqui a gente tem o clitelo, onde os óvulos estão armazenados, o espermatozoide é depositado no interior dessa estrutura, certo? Como elas são macho e fêmea, vai ocorrer aí a fecundação tanto de uma quanto de outra. No interior do casulo, que é liberado no solo, os embriões têm desenvolvimento direto e originam filhotes semelhantes aos adultos. Quando se deslocam sobre a terra e constroem túneis, as minhocas tornam o solo mais arejado. Isso vai facilitar a circulação de ar e permitir que a água se infiltre melhor, certo? Então, está aí a importância ecológica da minhoca para um ecossistema. Elas vão realizar essa função aí que é fundamental para as raízes poderem se desenvolver e assim as plantas também poderem se desenvolver. As minhocas movimentam também o solo e trazem para a superfície partículas que estavam no fundo e vice-versa, que estavam na superfície para o fundo também. Suas fezes servem de adubo para o solo, aumentando sua fertilidade. Tá aí a resposta daquela pergunta no início. Por que um solo com minhoca é um solo considerado bom? Bom, outros anelídeos, também a gente tem os poliquetas, ou poliquetos, que reúnem os anelídeos que têm muitas cerdas no corpo, poli de muito. O outro lá que a gente viu que são as minhocas, né, que são os oligoquetas, ou oligoquetos. Oligo significa poucos, quetos, cerdas. Poli significa muito, quetos, cerdas, certo? Elas possuem muitas cerdas no corpo. Elas vivem geralmente em ambientes aquáticos e apresentam sexos separados. As minhocas, que são hermafroditas, os oligoquetas, em geral, apresentam um sexo separado. Alguns apresentam projeções finas em sua pele, que são chamadas de brânquias, ou seja, brânquia, uma estrutura para realizar a respiração aquática. Aqui essa projeção, certo, que vai funcionar como uma brânquia para te retirar o oxigênio da água. Então aqui estão essas cerdas, como já disse, né, ela é um animal metamerizado, certo? E que vai possuir muita dessas cerdas. Aí está um exemplo de poliqueta. E outro poliqueta também, os iridíneos, reúne os anelídeos sem cerdas, popularmente conhecido como sanguessugas. Apesar de eles não ter cerdas na parte externa do corpo, eles possuem os anéis internamente. Certo? Aqui a gente pode ver um- uma sanguessuga. Ela possui ventosas para poder se fixar, para poder parasitar o seu hospedeiro. São animais parasitas que vivem da retirada de sangue de outros animais. Aí está um exemplo de uma sanguessuga. Elas também são hermafroditas e apresentam duas ventosas. A parte posterior serve para fixação e locomoção e a anterior ajuda a sugar o sangue. Era isso aí, galera, que eu tinha para dizer. Essa é uma aula bem rapidinha, certo? Se você estiver lá no site, tem se você tiver no site, né, você pode ver que tem um slide aí um pouco mais completo que esse que eu estou apresentando. Então você vai poder apresentar em seminários, se você for aluno, se for professor, você vai poder também apresentar esse slide
em uma aula. Se você estiver no YouTube, dá uma olhada na descrição, vou colocar o link lá para o site planetabiologia.com. Se você gostou dessa aula, dá um joinha aí, certo? Se inscreva no nosso canal que a gente sempre está postando aulas, sempre tem aula nova, então fique ligado aí no canal. Qualquer dúvida, não esqueça de colocar nos comentários, valeu? Então, te vejo na próxima aí. Até lá e tamo junto. Bons estudos e tchau.